Eleições no Peru sendo decidida voto a voto. Keiko Fujimori e Roberto Sanches seguem tecnicamente empatados. Com mais de 98% das urnas apuradas, a diferença entre eles beira 1.000 votos. A correspondente do Jornal da Oeste, segunda edição, Maria Laura Assis, traz as informações. A retomada da liderança de Keiko veio através do voto do eleitor peruano que vive no exterior. A gente vai tentar entender aqui essa história com a nossa queridíssima Maria Laura Assis, que já está aqui no telão e vai trazer mais atualizações para a nossa audiência. Lala Assis, boa tarde, seja muito bem-vinda ao JDO2. Boa tarde, Geisiane, boa tarde a toda a nossa audiência. Como sempre, um prazer trazer as últimas informações aqui da nossa região. Exatamente, há uma disputa bem acirrada entre a candidata da direita e o candidato da esquerda. Como você bem disse, a diferença de votos é mínima, cerca de 1.000 votos entre ambos os candidatos. Nunca na história do Peru houve uma disputa tão acirrada como a que a gente está vendo hoje. É por isso que dizem que podemos tardar até 2 semanas para ter definitivamente o resultado de quem irá vencer essas eleições. Porém, o candidato da esquerda levava uma certa vantagem até o dia de ontem sobre Fujimori e foi com a entrada dos votos dos peruanos no exterior que ela conseguiu ultrapassar o seu adversário. Esses votos contabilizam cerca de 63% positivos para Fujimori. Contrariamente a Sanches, que perdeu em quase todos os países e ganhou apenas em Cuba, onde houve cerca de 16 votos de peruanos que moram lá. Mas o mais surpreendente é Sanches dizendo que é ilegal os votos que ocorreram nos Estados Unidos e por isso ele está pedindo a anulação da votação nos colégios eleitorais lá. Ele diz que houve uma interferência irregular por parte do Ministério de Relações Exteriores, algo que é claramente criticado pela oposição e diz que ele não está querendo aceitar o resultado oficial. Vou trazer aqui os nossos analistas políticos à tela. Impressionante como realmente duas coisas, né? Bom, primeiro que isso mostra que quando o país está ruim, as pessoas que têm possibilidade saem desse país, leva, portanto, capital junto consigo, prejudica ainda mais o país, mas não é um julgamento, claro, as pessoas, não é uma realidade. A esquerda está lá, quem tem possibilidade sai, é super legítimo. E também mostra que realmente o esquerdista foi para Cuba, né? É um negócio impressionante. Ouviram conselho e foram para Cuba. Olha só, eu vou passar a palavra para a nossa querida doutora Kátia Magalhães. Boa tarde, Maria Laura. O Elon Musk veio às redes sociais e ironizou um pouco a eleição no Peru, né? Inclusive aludiu, entre gracejos e o falar mais sério, aludiu uma hipótese, ou a hipótese de fraude durante a corrida eleitoral no Peru. Considerando que a corrupção é um problema endêmico no Peru, o que você pode apurar a esse respeito, Maria Laura? Boa tarde, doutora Kátia. Existem diversas acusações, até mesmo de fraude eleitoral, portanto, grande parte dessas acusações partem da esquerda. Não assim do caso da Keiko, que falou em diversas ocasiões que irá aceitar o resultado eleitoral, assim seja qual for, e diferente de Roberto Sanches, que diz que não irá aceitar e que até pede a revisão desses votos, principalmente, como eu comentei anteriormente, os votos que foram exercidos aí no exterior, em base ao que ocorreu nos Estados Unidos. Então é aquela coisa, como em todas as eleições, sempre aquela desconfiança em relação à transparência eleitoral desses países. No entanto, há uma certa segurança sim por parte da direita, bem diferente o que ocorre por parte da esquerda. E como você bem disse, lembrando que Peru é um país muito instável, tanto socialmente, economicamente, como politicamente. Nos últimos 10 anos, a gente teve uma mudança de 8 presidentes, o que determina que nenhum deles terminou seu mandato de 5 anos. Isso mostra explicitamente qual é a gravidade da situação lá no Peru, principalmente do Congresso do Peru. Lembrando que era um Congresso unicameral e que agora transformou novamente, através aí de uma renovação da Constituição peruana, de uma transformação, e agora ela volta a ser novamente bicameral. E por que eu digo isso? É importantíssimo para a gente entender o contexto do Peru,
principalmente a partir do mecanismo utilizado pelo Congresso para destituir os presidentes ao longo desses 10 últimos anos, que é um mecanismo, né, utilizado justamente por incapacidade moral, onde eles alegam que tal pessoa que está na presidência não tem a capacidade de continuar governando, e com 2/3 já aí do Congresso ele consegue destituir esse presidente. Então, transformando esse Congresso de unicameral a bicameral, claramente esse processo será mais complicado e deve sim retornar um pouco mais à tranquilidade e paz política que esteve bem instável nesses últimos 10 anos. Os nossos analistas já estão aqui, Maria Laura. Vou passar a palavra para o nosso querido Jorge Serrão. Maria Laura Assis, poderosa Lala, você que está acompanhando essa eleição peruana como uma lupa, o que ainda está faltando para essa contagem terminar? De onde podem vir os votos decisivos para a vitória da Keiko ou pela manutenção do esquerdismo peruano? Boa tarde, Serrão. Então, como a Geise já fez menção, né, cerca de 98% das urnas já foram aí apuradas, contabilizados os votos. Então, a gente imagina que os votos definitivos virão sim do exterior. Grande parte desses votos já foram contabilizados, porém ainda falta alguns países para terminar essa contagem. Também teremos que buscar esses votos, né, que foram solicitados, essa recontagem por parte principalmente da oposição, para ver se realmente esse resultado oficial vai definir ou não a vitória de Keiko. Mas principalmente sim, ainda temos alguns votos no exterior que estão chegando e possivelmente eles favoreçam ainda mais a candidata da direita. Muito obrigada, Maria Laura Assis, pelas suas informações aqui no nosso Jornal da UES, segunda edição. Bom final de semana, até semana que vem. Juiz de primeira instância, de segunda instância e juiz da execução na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Violou o princípio da imparcialidade e da independência. Dessa forma, a justiça italiana expôs ao mundo as irregularidades do magistrado ao negar a extradição de Carla Zambelli. Quem traz os detalhes é o correspondente internacional Ivan Kleber. Traduzindo, a mais alta corte da Itália expôs regime de censura e perseguição política no Brasil. Vamos então dar boa tarde aqui ao querido Ivan Kleber, já está aqui no telão com a nossa audiência e vai trazer mais detalhes sobre esse caso. Ivan, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha nessa sexta-feira, bem como aos colegas de bancada aqui, o Serrão e a doutora Kátia. Pois é, tivemos que passar esta vergonha internacional, a vergonha do sistema judiciário brasileiro como um todo, além da decisão, né? Hoje, na verdade, não foi a decisão, mas foi publicada as motivações pela decisão da Suprema Corte italiana de maio de não extraditar Carla Zambelli. Nós tivemos ainda essa aula básica. Eu que nunca coloquei o pé na faculdade de Direito sabia disso, mas a Suprema Corte Italiana acabou dando essa aula de Direito e envolvendo o nosso país. Eu gostaria de fazer uma menção honrosa àquele senhor que aparece ali na tela, que se não me engano é o Pier Emílio, advogado da Carla Zambelli, que não desistiu em nenhum momento, do caso, foi até o fim e levou ali com argumentos, a corte italiana, que observou com muita atenção o que estava acontecendo e chegou a essa conclusão que eu, pelo menos, escuto aqui dos analistas e comentaristas da revista Oeste, que isso era uma aberração jurídica. E a Suprema Corte Italiana, então, colocou ali nas motivações que o ministro Alexandre de Moraes, como você bem disse, Geisiane, foi vítima, foi juiz de primeira instância, foi juiz de segunda instância, foi o juiz de execução, ou seja, minou completamente a imparcialidade do caso. Vale a gente recapitular também o que aconteceu naquela semana. O ministro Alexandre de Moraes enviou um pedido, quase que uma ordem, ao Itamaraty para que desse início ao processo de extradição da Carla Zambelli, sem que ela tivesse ainda exaurido todos os recursos possíveis. Esta corte ainda não havia se pronunciado sobre a extradição da Carla Zambelli, ou seja, qual certeza ele tinha que ela seria extraditada? E, além do mais, mesmo que a corte, em maio, tivesse dado o parecer ok, tivesse dado o aval para a extradição, ela ainda teria mais recursos, como agora acontece. Porque a decisão final vai para o ministro da Justiça da Itália, o Carlo Nordio, que dificilmente vai reverter aí a decisão da Suprema Corte, ainda mais com
esses argumentos aí, né, com essas motivações apresentadas pela Suprema Corte italiana. Então foi vários erros que se sucederam ali e que levou, né, a essa publicação da Itália. Lembrando que a Carla Zambelli ainda tem outro pedido de extradição pendente lá na Itália, mas olha, sinceramente, Geisiane, com essas argumentações aí da Suprema Corte italiana, eu acredito que ela pode voltar a dormir tranquila, que dificilmente ela será extraditada agora, e ela tem um processo aí a responder, mas eu acredito que as chances dela aumentaram consideravelmente também nesse segundo processo. Geisiane. Deixa eu trazer aqui a tela, Ivan Kleber, os nossos analistas políticos, trazer uma informação aqui para a nossa audiência, que o Dr. Samarco conversou hoje com o Faroeste Brasileira, com o nosso querido argentino Gustavo Segre, e ali no finalzinho da entrevista ele já deixou claro que entrarão também em processos em relação ao CPF do Alexandre de Moraes, em relação a todo esse caso da Zambelli. Então eles vão sim tentar isso aí nas cortes todas, enfim, um processo de danos morais, alguma coisa nesse sentido. Algo parecido, por exemplo, que já acontece com o Alexandre de Moraes em relação ao Rumble, em relação à empresa do Trump também, né, a True Social. Então, algo parecido também, não é uma relação institucional, mas uma relação mesmo de CPF ali do Alexandre de Moraes. Deixa eu passar agora a palavra para a nossa querida doutora Kátia Magalhães. Boa tarde, Ivan. Nesse caso Zambelli, a atuação do Alexandre de Moraes não foi isolada, muito pelo contrário, foi chancelada por todos os pares da primeira turma e mais, redundou na cassação a fórceps via canetada do próprio Alexandre de Moraes do mandato de Carla Zambelli. E eu te pergunto, o que vai precisar acontecer aqui para que os países livres como Itália, Estados Unidos, Inglaterra, reconheçam que a gente vive sob um regime de terror de Estado? Kátia, boa tarde. É uma alegria estar aqui com a senhora. Bom, vamos ver qual será o próximo passo, porque o primeiro passo foi dado, que é justamente a apresentação dessas motivações. Quem lê ali, né, o que foi dito pela corte italiana, e deixando de lado o nome Brasil, diz isso aqui, é muito ditatorial o que o ministro Alexandre de Moraes fez. Eu acredito, doutora Kátia, que o próprio Supremo tenha dado ainda mais argumentos para isso que a senhora está dizendo, porque o ministro Fachin, o STF inclusive publicou uma nota, diz que vê com preocupação a decisão da Suprema Corte italiana, da Justiça italiana. Quer dizer, olha o nível da resposta que o lado brasileiro vem dando para a justiça italiana, que apresentou argumentos, como eu disse, básicos no direito, não é? Para que os países, então, reconheçam, enfim, avancem nessa questão que a senhora levantou, extremamente importante, como eu disse, o primeiro passo foi dado hoje. Agora, na minha opinião, doutora Kátia, seria importante que a oposição brasileira, os opositores disso tudo que está acontecendo, agora, com essa decisão da justiça italiana, que vale ressaltar, a justiça italiana ela sofre do mesmo problema que a justiça brasileira, de uma certa tomada da ideologia por parte da esquerda, não é? Bom, agora nós temos, então, Itália, Polônia, Espanha, Argentina, Estados Unidos, acho que já são vários países, né? Se a oposição brasileira fizer um trabalho semelhante com o que foi feito lá nos Estados Unidos, agora com essa decisão da justiça italiana, é possível sim abrir um caminho na União Europeia para que o Parlamento Europeu ou até mesmo a Comissão Europeia possam avaliar a possibilidade de aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que a União Europeia dispõe de um dispositivo muito semelhante, que ficou conhecido no Brasil como Lei Magnitsky. Aqui tem outro nome, mas existe esse dispositivo. E eu acredito que com essa decisão agora da justiça italiana, então, se a oposição brasileira articular isso com o governo italiano, que de repente poderia ser o próximo passo, o governo italiano reconhecer que Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente, é um preso político, assim como os presos do 8 de janeiro, isso abriria o caminho, então, para levar essa questão para a Comissão Europeia, onde a coisa aí realmente ficaria muito séria. Lembrando que existe já um europarlamentar da Polônia, que está acompanhando essa questão toda do Brasil e que já havia conseguido 16 assinaturas dos colegas para dar início ao processo de sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, o que poderia, pelo menos, dar mais holofotes, né, a tudo isso que vem acontecendo no Brasil. Reparem o poder e a força que tem a denúncia. Geisiane, devolvo para você.
Trazer novamente aqui os nossos analistas políticos, o Ivan Kleber mencionou a nota, acho que vale a pena falar aqui novamente para a nossa audiência. A nota foi assinada pelo ministro Luiz Edson Fachin, o presidente da Suprema Corte. Ele disse que vê com preocupação essa decisão da Corte italiana, está aí na tela para vocês, ele disse que vê com preocupação, ele menciona ali que essa decisão monocrática foi referendada pela primeira turma, né? Passou ali pela primeira turma e todo mundo, portanto, reforçou essa decisão do Alexandre de Moraes, chama a atenção por finalzinho ali, a última linha, ele diz o seguinte: a defesa da jurisdição brasileira, da autoridade das decisões judiciais regularmente proferidas e da independência do Poder Judiciário constitui dever constitucional irrenunciável desta Suprema Corte. O tom do finalzinho aí dessa nota que foi hoje dada à imprensa, aí essa nota do ministro, que é presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, né? Então, quer dizer, ele está alegando que, na verdade, esse posicionamento da Suprema Corte é constitucional, mesmo o tribunal italiano sendo muito claro, falando, não, mas ele é a vítima, ele é o juiz de execução penal, ele é absolutamente tudo. Ainda assim, eles estão batendo na tecla de que foi tudo constitucional. Passar a palavra agora para o nosso grande mestre Jorge Serrão. Lorde Ivan Kleber, então vamos pegar exatamente nesse ponto em que o Supremo Tribunal Federal soltou a nota oficial com os seguintes argumentos. O STF esclarece que a ação penal 2428 foi destacado nela que o processo e seus atos transcorreram em estrita observância à Constituição da República Federativa do Brasil, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e aos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro. Só que, como a gente antecipou aqui no JDO segunda edição, a justiça italiana se baseou na brilhante defesa que foi feita a favor de Carla Zambelli na Câmara dos Deputados. E ali foi relatado todo ponto que foi realmente conflitante de desrespeito ao Estado de Direito e ao devido processo legal. Então, nós temos hoje agora uma guerra de narrativa. Um Supremo que nega esse tipo de declaração de problema, assume para o próprio Supremo que a decisão foi do Supremo e agora a gente vai ter a questão internacional. O que antes talvez fosse apenas uma denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, agora, até com esse documento, passa a ser uma denúncia contra o Estado brasileiro, contra o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, e isso vai circular no Parlamento Europeu, que tem já conhecimento pleno de tudo o que aconteceu. A gente está no caminho de uma crise diplomática internacional nunca antes vista na história desse país, Ivan Kleber. Olá, Serrão, sempre uma alegria também, excelente seu comentário, inclusive apareceu a imagem aí do parlamentar, do europarlamentar polonês que está acompanhando a situação do Brasil. A Polônia sofreu bastante atrás da cortina de ferro, eles sabem o que é a censura e a perseguição, então ele está aí empenhado nessa questão. Eu só não vou dizer o nome dele aqui, Serrão, porque são 10 consoantes e uma vogal, eu não me lembro do sobrenome dele, mas todo o respeito aqui e admiração pelo trabalho que ele vem fazendo nessa questão. Respondendo sua pergunta, sim, o Brasil caminha passos largos para uma questão diplomática também com a União Europeia. E olha que a União Europeia, ao contrário dos Estados Unidos, até que vê a relação com o Brasil de uma maneira diferente, né? A gente tem vários governos de esquerda ali e tudo mais. Mas, por exemplo, a ação, melhor dizendo, do ministro Alexandre de Moraes, que eu mencionei anteriormente, de simplesmente pedir para o Itamaraty começasse o processo de extradição antes que a Zambelli pudesse recorrer todas as vezes que ela pudesse recorrer, isso aí foi gravíssimo. Pode ter certeza que isso teve um peso também na decisão da justiça italiana. E como eu mencionei, então nós temos Espanha, Polônia, Itália, e posso anexar algo aí que obviamente é um contexto diferente, mas vários países da Europa também, falando no contexto diplomático, então não judicial agora, mas vários países da Europa começam a monitorar a presença do PCC e do Comando Vermelho no velho continente. Em resumo, Serrão, por que você foi na linha correta da questão do problema diplomático? O Brasil está causando problemas no velho continente, seja judiciais, que com, aspas, exportação da violência, coisa que disse o presidente da Bolívia em março, né, que o Brasil começou a exportar a violência.
Então, por mais que o Lula tenha aí uma boa relação com a senhora do Laquê, aí, a Ursula von der Leyen, as questões começam a se acumular. E nós temos uma oposição forte dentro do Parlamento Europeu. Aliás, se a gente pegar, dependendo do partido ou outro aqui e ali, a centro-direita até tem a maioria no Parlamento Europeu e pode sim avaliar a questão do Brasil dentro das questões relacionadas a direitos humanos, a questão relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque agora levanta-se o questionamento. Se Carla Zambelli não teve, segundo a justiça italiana, não sou eu que estou falando, o devido processo legal, quem pode garantir que Jair Messias Bolsonaro teve esse mesmo processo e também os presos do 8 de janeiro? É por isso, Serrão, volto a repetir, não é nosso trabalho aqui pautar a oposição, longe disso. Mas, se o mesmo trabalho que foi feito nos Estados Unidos, com deputados, senadores, for feito na Europa, eu acredito que sim, os holofotes estarão em cima do Brasil, não somente nos Estados Unidos, mas na Europa, onde fica Paris, capital da França, se os senhores me entenderam. Geisiane, devolvo para você. Deixa eu trazer novamente aqui os nossos analistas, Ivan Kleber. Antes de você ir, a doutora Kátia tem um arremate aqui para a gente. Doutora Kátia, por favor. Só um esclarecimentozinho técnico sobre essa nota do Fachin que eu queria passar para o Ivan. Quando ele fala jurisdição tecnicamente é o poder de dizer o direito, e a justiça italiana corrobora o que a gente vem falando aqui há anos, que não houve devido processo legal, que Alexandre de Moraes era impedido por ser parte e juiz. Portanto, eu só queria colocar aqui para o Ivan e até saber como é que isso ressoa no exterior, na Europa. O que Fachin está dizendo é o reconhecimento de que eles não exercem jurisdição, de que eles não dizem o direito e fica por isso mesmo. Perfeito, doutora Kátia. Essa nota saiu agora à tarde. Eu acredito que a gente tem uma repercussão de hoje até no começo da semana que vem. Eu vou anotar aqui o dever de casa que a senhora está passando e se tiver alguma repercussão, a gente vai trazer. Agora, eu digo o seguinte, se o ministro Fachin não está contente com a decisão da justiça italiana, por favor, ministro, vamos fazer justiça então, no seu ponto de vista? Leve essa questão para os tribunais internacionais, vai ser bem divertido. E esse correspondente internacional adoraria cobrir esse caso em algum tribunal internacional. Então faça isso. Se o senhor não está contente com seus colegas italianos, vamos para cima, né? Jogue, por exemplo, para a Comissão Europeia essa questão. Vai ser bem interessante de acompanhar. Geisiane, prepara a pipoca.